Olá, 3001. Hoje, nessa aula 9, vamos dar continuidade ao nosso estudo de hidrostática. Hoje vamos ver um princípio muito importante, que é o princípio de Arquimedes. O que o Arquimedes verificou? Se eu tenho um recipiente e dentro desse recipiente tem um certo fluido, o que são fluidos, né? Líquidos ou gases, e eu coloco um corpo dentro desse fluido, esse fluido vai ter uma elevação. O quanto que esse fluido se deslocou é exatamente o volume do corpo deslocado, tá? Bom, então imagina aqui que eu tenha um corpo, essa bolinha aqui, dentro de um fluido. Então esse fluido aqui, normalmente a gente sempre encara como sendo a água, tá? Bom, quando eu coloco esse corpo dentro desse fluido, vai existir sempre a força-peso, né, como nós já vimos, puxando o corpo para baixo, e a partir de agora vai existir uma força para cima. Essa força para cima, expulsando esse corpo dentro desse fluido, é o que nós chamamos de empuxo, tá? Essa força aqui, ela sempre vai ser vertical, tentando tirar esse corpo dentro desse recipiente. Nesse caso aqui, esse corpo está em equilíbrio, tá? Se ele está em equilíbrio, qual a conclusão que podemos chegar? Que a força-peso é exatamente igual ao empuxo. Bom, a força-peso nós já sabemos calcular, que é massa vezes gravidade. Então, peso, massa vezes gravidade, vezes o empuxo. Agora, eu vou tentar tirar essa massa daqui. Como que eu vou tentar tirar essa massa? Vou usar o conceito de densidade. Então, densidade é massa sobre volume, tá? Então, eu vou isolar a massa, vai ficar ρV. Então, no lugar da massa, coloquei ρV. Então, ρ vezes V vezes G é igual ao empuxo. Então, a fórmula do empuxo é essa daqui, ó. Então, empuxo vai ser a densidade de quem? Do fluido, F de fluido, tá? Então, isso aqui é a água, então vou usar a densidade da água, vezes o volume do corpo deslocado. Então, isso aqui é o volume do corpo deslocado, ou volume submerso, tá? Vezes a gravidade. Então, o empuxo é o quê? O que é um empuxo? Empuxo é a força exercida por fluidos. Esses fluidos tanto pode ser qualquer líquido ou qualquer gás, tá? Observe, então, que o empuxo é a força. Se é a força, a unidade é o Newton. E a massa específica do fluido é dado pela mesma unidade de densidade, né? Que é o quilograma sobre metros cúbicos. E Vs é o volume do corpo submerso. O volume do corpo submerso é dado em metros cúbicos, tudo no SI, tá? Bom, condições de flutuação. Observe aqui que esse primeiro corpo ele está afundando. Se ele está afundando, qual é a relação entre as forças? Então, se ele está afundando, a força que está para baixo vai ter que ser maior que a força que está para cima. Quem é a força que está para baixo? O peso, tá? Então, está aqui. Um corpo submerso, afundando, eu tenho que ter o peso maior do que o empuxo. Bom, agora se o corpo está flutuando, ele está subindo, ou aqui, né, boiando, significa o quê? Que a força que está para cima vai ter que ser maior que a força que está para baixo. Então, o empuxo vai ter que ser maior do que o peso. Tudo bem? E uma relação entre essas forças aqui é o que nós chamamos de peso aparente. Então, qual é o peso aparente de um corpo? O peso aparente de um corpo vai ser o próprio peso dele menos o empuxo, tá? Observe essas situações aqui. Bom, se um corpo está subindo, está boiando, ou seja, se o corpo ele vai flutuar, qual a conclusão? Empuxo maior do que o peso. Se o corpo está em equilíbrio no meio do recipiente, eu posso chegar à conclusão que o peso é igual ao empuxo. Se um corpo estiver afundando, tá? Então o peso é maior do que o empuxo. Então essas relações entre peso e empuxo o aluno tem que saber, tá? Se estiver boiando, então a força está para cima é maior que a força para baixo. Se está em equilíbrio no meio do recipiente, então as forças são iguais. Se o corpo está afundando, a força que está para baixo é maior do que a força que está para cima,
tá? Então, vou dividir isso daqui em casos. Ó, caso 1, corpo boiando, impulso maior que o peso. Caso 2, a situação de equilíbrio. E o caso 3, o peso é maior do que o impulso. Aqui. Então, vamos analisar esses casos aqui. O primeiro caso, eu tenho que o impulso é maior do que o peso. Então, o que eu fiz? No lugar do impulso, eu coloquei a fórmula. Então, a massa específica, né, densidade, vezes volume do corpo submerso, vezes gravidade. Tem que ser maior do que o peso. Então, trabalhando nessa equação aqui, eu chego na conclusão que ρf é maior do que ρc. O que é isso? Rho é a densidade, né? Ou seja, a massa específica. Então, essa massa específica do fluido tem que ser maior do que a massa específica do corpo. Ou seja, o caso 1 só vai acontecer, então o corpo ele só vai boiar se a massa específica do fluido for maior que a massa específica do corpinho, tá? Então, nesse caso aqui, você pode chamar de densidade, não tem problema não. Então, a densidade do fluido maior que a densidade do corpo. Se o corpo estiver em equilíbrio, então qual a conclusão que a gente chega? Fazendo o mesmo processo análogo do caso 1, que a densidade do fluido é exatamente igual, em módulo, né, da densidade do corpo. Agora, se o corpo estiver afundando, significa que o peso é maior do que o impulso. Ou seja, a densidade do corpo é maior que a densidade do fluido. Então, a partir de agora, para de falar que se um corpo afunda ou está boiando, para de falar que é o peso do corpo, não é o peso do corpo. E tem a ver, sim, com a densidade do corpo e do fluido, tá? Então, vamos lá. Se o corpo afundar, significa o quê? Que a densidade do corpo é maior que a densidade do fluido. Se o corpo estiver boiando, densidades iguais. Desculpa, se o corpo estiver em equilíbrio, densidades iguais. Se o corpo estiver boiando, a densidade do fluido é maior que a densidade do corpo. Então, se vai boiar ou se vai afundar, tem a ver com a densidade e não com o peso. Tá? Então, por hoje é só. Até a próxima.